economista, dentro do convênio do Conselho Regional de Economia e da Ordem dos Economistas do Brasil, vamos discutir as novas informações divulgadas pelos organismos oficiais, tanto o IBGE quanto o Banco Central do Brasil. O que nós podemos inicialmente dizer é que os resultados apresentados pelo Banco Central do Brasil, com o indicador antecedente do Produto Interno Bruto e os dados divulgados pelo IBGE, tanto aqueles relativos à indústria quanto relativos ao comércio, são muito ruins neste primeiro trimestre de 2012. Quais são as informações que o IBGE nos dá a respeito da produção industrial? Tivemos no primeiro trimestre de 2012, na comparação com o primeiro trimestre de 2011, uma queda da indústria de 3%, ou seja, o produto industrial caiu 3% nesse período de comparação. Mas, se olharmos, se analisarmos no desagregado alguns itens da produção industrial, vamos ver que o setor automotivo, tudo que compreende automóveis, caminhões, a queda foi muito mais acentuada, ela se aproxima de 20,4%. E se nós olharmos o setor de bens duráveis no seu conjunto, nós vamos observar que a queda foi de 11,6% nesses primeiros 3 meses de 2012, na comparação com igual período de 2011. Mas as notícias ruins não param por aí. Também o setor de bens de capital tiveram queda expressiva nesses primeiros 3 meses. As vendas no comércio também não estão nada boas. Os últimos números do IBGE, divulgados agora em março, mostra que em relação a fevereiro, o crescimento foi de apenas 0,2%. Lembro que em fevereiro a taxa de crescimento em relação a janeiro foi de 0%. Se nós olharmos a questão do emprego, nós vamos observar também que o emprego está crescendo, mas a passos cada vez mais lentos. E para dar um cenário, para fechar esse cenário, nós podemos dizer que a demanda por crédito andou diminuindo de forma bastante expressiva nesses últimos meses e causando, então, esta retração na produção e, consequentemente, na venda de bens de consumo duráveis, em especial automóveis. E aí podemos fazer algumas perguntas. Será que as medidas que foram sendo tomadas pelo governo não foram suficientes? Devemos lembrar que já houve uma série de medidas que procuraram fazer a desoneração da folha de pagamento, houve uma série de medidas de prorrogação do imposto sobre produtos industrializados, todas elas no sentido de aumentar a competitividade das empresas brasileiras, e tivemos também as reduções nas taxas de juros, mas provavelmente ou as medidas não chegaram a tempo, ainda deverão chegar no segundo semestre desse ano, ou também podemos imaginar que houve um esgotamento dos dos acréscimos observados anteriormente na demanda de bens de consumo duráveis. Devemos lembrar também que o cenário internacional é um cenário de crise muito aguda, estamos no limiar da crise grega, a probabilidade de que a Grécia saia da zona do euro é muito grande e não sabemos o que pode ocorrer em todos os países europeus, já que já se nota saída de dinheiro, medo das pessoas com o dinheiro que elas têm nos bancos, e o pior que poderia ocorrer é uma corrida bancária nos países europeus, que seria danosa para todos os seus cidadãos e se alastraria por todos os demais países do mundo. Então, há uma forte indicação de que a crise financeira internacional está chegando mais perto e está cobrando um preço da economia brasileira. E parece que
o consumo doméstico, o mercado interno está dando sinais de cansaço. Ou seja, aquele crescimento que foi possível graças à incorporação daquela classe média chamada de classe C, parece que está se esgotando. Como não existe um novo contingente de classe D para tomar o lugar da classe C, a não ser que outras medidas sejam tomadas, por exemplo, redução dos compulsórios dos bancos, para que os bancos privados tenham mais condições de dar crédito, podemos imaginar que a trajetória do Produto Interno Bruto neste ano de 2012 vai ficar muito aquém dos 4,5% que o governo está imaginando que vamos chegar até o final do ano. Do jeito que vão as coisas, a projeção hoje, incluindo seus dados do Banco Central, apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto na faixa de 2,2%. Vamos torcer para que medidas adicionais sejam tomadas pelo governo federal, no sentido de que, a partir do segundo semestre, este quadro ruim de indicadores seja revertido e possamos, ao final do ano, ter pelo menos a mesma taxa de crescimento que tivemos no ano passado, que foi de 2,7%. O pior que pode ocorrer, do ponto de vista da economia brasileira, é uma redução muito drástica na taxa de crescimento. Então, não é nada impensável chegarmos a 2,2%, 2,5% até o final do ano. Vamos, repito, aguardar as medidas governamentais que estimulem não só o consumo, mas também que se tomem as medidas necessárias para diminuir aquilo que é chamado normalmente de custo Brasil. Forte abraço.